Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do programa Investigações sobre o Viver. E hoje eu trago o tema A Vida Espiritual na Coletividade. Então vamos refletir juntos um pouco sobre como funciona esta relação do eu com o outro. Quando nós iniciamos uma jornada espiritual, ao menos para mim foi dessa maneira, é muito fácil, esse caminho, ele inicialmente parece muito fácil quando ele é uma ideia na nossa cabeça. Quando estamos sozinhos com o nosso pensamento, nós criamos muitas idealizações, muitas aproximações do que iremos enfrentar, como serão os desafios, e isso é natural. E enquanto esse caminho é somente uma ideia, uma idealização da nossa mente, tudo parece muito fácil. Nós desenhamos uma realidade que só existe na nossa mente, que não corresponde aos fatos, talvez seja uma aproximação mais ou menos correta, mas logo nos deparamos quando nos aproximamos de algum grupo religioso, grupo espiritual, ou mesmo quem não participa de nenhum grupo, né? Mas tem a sua vivência espiritual e, ao mesmo tempo, nós necessitamos viver em sociedade, seja no nosso ambiente familiar, profissional e assim por diante, nós nos deparamos com um grande obstáculo, que é o outro. Então, é muito comum que essa nossa idealização logo caia por terra. Logo nós ficamos decepcionados, principalmente quem frequenta algum grupo espiritual. Eu até recentemente ouvi uma máxima de um amigo meu, um colega de jornada, que diz o seguinte: se você quer perder a fé, basta ficar amigo do padre. Por que isso? Porque uma coisa é quando nós compartilhamos um ideal comum. Outra coisa é a nossa vida no dia a dia. Nós não conseguimos nos manter o tempo todo no ideal, no nível daquele ideal que nós imaginamos, que nós projetamos. Então é muito fácil, no dia a dia, na convivência, que nós acabemos nos decepcionando com as atitudes das outras pessoas, com as nossas próprias atitudes. Muitos acabam, com isso, desanimando, se desviando do caminho, mudando de ideia, mudando de grupo, o que não tem problema nenhum. Nós temos total direito de, caso aquela prática religiosa, espiritual, caso aquele grupo não esteja atendendo ao que nós buscamos, ao nosso ritmo de vida, ao que nós acreditamos, não tem problema nenhum de você mudar quantas vezes for necessário ou até parar de frequentar, isso não tem problema nenhum. Mas a questão é, o quanto dessas decepções são de fato culpa do outro ou dos outros, no caso de um grupo, e o quanto isso é nosso. São problemas do nosso próprio relacionamento com a coletividade. O nosso relacionamento com o coletivo, ele traz muitos desafios que nós teremos que, em algum momento, caso a gente busque a harmonia nas relações e deseje dar continuidade a alguma prática, frequentar algum ambiente,
Em algum momento nós teremos que encarar esses desafios, reconhecê-los, identificá-los e começar a trabalhar interiormente. Certa vez eu ouvi de um outro colega de jornada, estudo, eu comentei com essa pessoa, fiquei desiludido com determinada situação. E a resposta que eu recebi foi: que ótimo! Se você ficou desiludido, significa que estava iludido. Você saiu da ilusão. E não é isso que nós buscamos, em um sentido filosófico? Sair da ilusão, encontrar a verdade? Então, há muitas ilusões, projeções que nós criamos, e isso é natural, faz parte do processo, é a função da mente, idealizar, obviamente. Antes de nós frequentarmos um ambiente, nós imaginamos como seria, como vai ser, como serão as pessoas. Mas, quando nos deparamos com a realidade, nunca é exatamente como nós imaginamos. Acertamos alguma coisa ou outra, mas geralmente, há bastante ruído e diferença entre a ideia e a realidade. Então, para dar continuidade ao assunto, vamos refletir juntos sobre alguns tópicos. Então, o que seria esse desafio do outro? Será que é possível uma vida espiritual totalmente isolada do coletivo? Há pessoas que optam por caminhos de isolamento. Dificilmente essa pessoa conseguirá um caminho totalmente isolado. Mas há, na Índia, por exemplo, para citar um exemplo que eu conheço, algumas pessoas que entram na floresta, de fato, sozinhos, para tentar sobreviver dessa maneira por um tempo, uma jornada de autodescobrimento. Muitos não conseguem, acabam vindo a falecer nesse processo ou desistem. Então, existem algumas práticas religiosas, espirituais, que levam ao isolamento. Mas, de modo geral, isso é para pouquíssimas pessoas. Nem teriam florestas disponíveis para toda a população resolvesse fazer isso. A maioria vai acabar tendo algum tipo de convívio na sociedade ou no grupo. E mesmo essas pessoas que se isolam, uma reflexão que eu trago, elas se isolam momentaneamente. Mas elas passaram boa parte da vida delas em sociedade e provavelmente voltarão a viver no coletivo em algum momento. E mais do que isso, as técnicas que ela utilizará de sobrevivência, de localização onde ela está, o conhecimento que ela vai utilizar para se alimentar, para encontrar ou produzir algum tipo de abrigo, tudo isso ela aprendeu com outras pessoas. Ou seja, é o legado da humanidade, mesmo que ela esteja fisicamente isolada, mentalmente ela estará em contato ainda com a humanidade. Emocionalmente ela ainda estará em contato com a humanidade, porque provavelmente ela sentirá saudade, ela vai levar as pessoas junto com ela, na memória dela, e assim por diante. Então, só para salientar que o isolamento completo para o ser humano é inviável. Nós convivemos com o grupo, nós convivemos com o outro. Então, devemos buscar, na medida do possível, as melhores relações, a melhor maneira de se relacionar. Há outras práticas espirituais que levam a um isolamento parcial. Por exemplo, um monge,
ele vai se isolar de boa parte da sociedade. Mas provavelmente ele vai ter o convívio com os outros monges, dentro da comunidade na qual ele está inserido. Então vai continuar o desafio do outro, em um formato diferente. Vai ser bem diferente quando nós convivemos com todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de intenção e propósitos, e quando a gente se isola com um grupo que está reunido com o mesmo propósito. Esse é o que o budismo chama de sangha. Depois eu vou falar mais sobre esse assunto. Mas, apesar de serem situações diferentes, que trarão desafios diferentes, eu continuo esbarrando no outro. Eu continuo com as minhas ideias, as minhas projeções, entrando em contato e conflito com o comportamento do outro, necessitando desenvolver no meu comportamento, no meu temperamento, várias qualidades para o bem viver, como a empatia, a paciência. Certamente, recentemente eu vi na internet uma afirmação que dizia o seguinte: o que falta no mundo não é o diálogo, mas saber ouvir o outro. Mas eu vi essa afirmação e eu achei ela problemática, porque eu já acho problemático quando nós interpretamos diálogo sem a habilidade de escuta. Nós estamos interpretando que diálogo é um monólogo, que é uma pessoa falando ou duas pessoas falando o tempo todo, enquanto a origem do conceito grego é justamente de troca. Então, o quanto nós conseguimos trocar, realizar essas trocas com qualidade? Será que nós estamos interessados em ouvir ou somente em produzir monólogos? Então, o ser humano, uma reflexão sobre a nossa natureza, ele é um animal que vive nesse mundo coletivo, que vive no coletivo, que só sobrevive no coletivo. Então, lembrem do exemplo que eu acabei de citar. Mesmo a pessoa isolada, ela utilizará ferramentas e conhecimentos que ela aprendeu com outros seres humanos. Então, ela continua com os seres humanos auxiliando ela continua utilizando o legado da humanidade. As próprias práticas espirituais que ela irá realizar, ela aprendeu com os outros, né? Veio de alguma tradição específica. Então, o ser humano, diferente de alguns outros animais, por exemplo, um tigre. O tigre é um animal que ele sobrevive sozinho. Ele consegue prover tudo o que ele necessita, desde que ele tenha o habitat dele preservado, obviamente. Já um lobo necessita de um grupo. Então, nós temos vários tipos de animais no mundo. E nós somos do tipo que só sobrevivemos no coletivo. Se você abandonar uma criança, ou mesmo um jovem, ou mesmo um adulto, sozinho, sem habilidades e conhecimentos de sobrevivência, provavelmente venha ao óbito em pouco tempo, né? Dependendo do ambiente que essa pessoa estiver, se for mais ou menos hostil, ela não vai sobreviver muito tempo, porque nós necessitamos disso. Então, essa é uma reflexão. Não existe ser humano isolado. Nós não sobrevivemos no isolamento. Então, esse desafio do coletivo, ele é necessário e a gente vai ter que lidar com ele de alguma maneira. Existe uma afirmação do Dalai Lama, o atual Dalai Lama, que ele diz assim, que todos somos frutos ou filhos da compaixão. Por que ele faz essa afirmação? Porque uma criança não sobrevive se outras pessoas não ampararem ela. Então vamos imaginar uma criança, um recém-nascido. Ele necessita da doação de energia, de tempo, de atenção de outros seres humanos. Inicialmente os pais. Mas, ao longo do seu desenvolvimento, outras pessoas farão diversos tipos de doação para o bem
o bom desenvolvimento desse ser humano, desse cidadão dessa sociedade. Isso inicia, obviamente, no seio familiar, mas depois se estende à comunidade ao seu redor, vizinhos, e depois professores, e assim por diante. Então vejam que um ser humano abandonado desde tenra infância, ele não vai ter as ferramentas, não vai ter os meios para sobreviver. Ou seja, é uma natureza, uma característica do ser humano a colaboração, que é fruto da compaixão. Porque é uma colaboração sem interesse. Na nossa cultura ocidental é comum que a gente tenha um foco na competitividade, como se isso fosse uma característica essencial da sociedade humana, da sobrevivência humana. Porém, a colaboração é muito mais essencial. Dizem alguns, eu já vi alguns antropólogos comentando que os primeiros sinais de civilização, se nós pensarmos em evidências arqueológicas, não são necessariamente o desenvolvimento de ferramentas ou de construções, mas um ser humano com fraturas ósseas cicatrizadas. Por quê? Porque isso nos indica que, pensem numa época sem cidades, as pessoas vivendo em ambientes muito mais hostis, como a floresta, ali à mercê de diversos perigos, e desafios e predadores. Uma pessoa com uma fratura óssea no fêmur, por exemplo, não poderia caminhar, não poderia correr, não poderia procurar a própria caça, não poderia prover alimento para si mesmo e para os seus. Então, como que essa pessoa conseguiria se recuperar de uma fratura tão grave? Graças à colaboração dos que estão ao redor dele. Então, a colaboração, ela é uma característica essencial da sociedade humana, desde eras ancestrais, imemoriáveis. Primeiro sinal de civilidade, quando a gente começou a se ajudar. Pensando agora em abordagens da psicologia e se nós pensarmos nas tradições do Oriente, já questões espirituais e metafísicas, mas a própria psicologia ocidental aborda essa questão sem abordar essa questão mais metafísica, há na sociedade humana uma inteligência coletiva. E muitas vezes isso é muito mal interpretado por grupos espirituais ou buscadores espirituais. Eu já ouvi, por exemplo, quando a gente fala em inconsciente coletivo, que é um princípio da psicologia ocidental, principalmente psicologia analítica, do Jung, traz muito essa questão, eu já ouvi pessoas me dizendo assim: como eu faço para sair do inconsciente coletivo? Como se esse fosse o nosso objetivo, como se o inconsciente coletivo, primeiro, por ser inconsciente, eu deveria tomar consciência. Então, eu tenho que sair do inconsciente e, por ser coletivo, como se eu estivesse sendo manipulado por essa inteligência coletiva. Isso é uma interpretação totalmente incorreta do conceito. O que o princípio de inconsciente coletivo nos diz é que há um arcabouço de ideias, de comportamentos, no qual todos estamos inseridos. Há uma inteligência do grupo, a inteligência da matilha, digamos. Isso é fácil
É nem tão fácil, né? Mas é possível observar no reino animal. Você tem grupos e eles se comportam de determinada maneira. Você consegue perceber uma inteligência do grupo, que muitas vezes não se sabe exatamente quais os mecanismos que fazem essa inteligência funcionar, mas ela está ali. Ela é possível de ser observada. E no ser humano não é diferente. Então veja, isso não significa que nós estamos sendo manipulados pelo grupo ou esse inconsciente tem que se tornar consciente. É um mecanismo do grupo no qual estamos inseridos. Uma evidência de que nós fazemos parte de algo maior. Nós estamos inseridos em algo maior. Uma observação empírica que eu já realizei é sobre o comportamento dentro da nossa sociedade, nossa grande sociedade, né, dentro do macro, do grupo macro, que envolve nações, continentes. Nós temos os pequenos grupos nos quais a gente convive, dos quais a gente faz parte. Geralmente mais de um. Nós temos nossa família, nós temos nosso ambiente de trabalho, nós temos quem utiliza, né, esses espaços, nossos grupos espirituais. É como se fossem, na minha interpretação, pequenas tribos que a gente faz parte. Hoje a gente transita em mais de uma. Nos primórdios da humanidade, nós fazíamos parte de uma tribo. Então, esse coletivo de pequenos grupos, às vezes maiores, às vezes menores, né? Tem famílias que são maiores, tem famílias que são menores, tem grupos espirituais que são mais numerosos, outros que são menores, né? Tem menos participantes, mais restrito. Mas nós participamos de algum, querendo ou não, nós estamos inseridos dentro de algum contexto. Geralmente mais de um. Na antiguidade, participávamos de um. Uma observação que eu realizei, analisando a história das religiões, que, por exemplo, na antiguidade, 10 mil anos atrás, e além disso, todas as religiões eram tribais. Eram o que, academicamente, se chama de religiões anímicas. Popularmente, o pessoal chama de xamanismo, embora esse termo talvez não seja o mais correto. No Brasil se usa os termos pagelanças, né? Então tradição do pajé, lá fora a tradição do xamã. Porém, como é que isso funcionava, né? Então eram religiões tribais. Importante dizer que esses termos são genéricos, porque essas religiões anímicas ou xamânicas, elas existiam em todos os lugares do planeta. Ou seja, havia essas religiões tribais nas Américas, na África, na Índia, no Tibete, onde hoje é o Vaticano. Em todos os lugares haviam esses modelos religiosos que traziam crenças e práticas diversas, mas padrões de comportamento em comum. Grupos que não tinham contato um com o outro. O que me leva a refletir novamente sobre essa inteligência do grupo. Porque grupos totalmente distintos, separados geograficamente por longas distâncias, sem nenhum contato, mas tinham comportamentos em comum. Havia uma estrutura social que se repetia. Por isso se fala em xamanismo tibetano, xamanismo oriental e assim por diante, porque eles tinham elementos em comum. As evidências, se eu não estou enganado, segundo algumas leituras que realizei, talvez já tenham descoberto outras, né? Mas as evidências mais antigas são da Sibéria de 10 mil anos atrás, de grupos de religiões anímicas, né? Ou popularmente xamanismo. Um desses padrões que se repetia era de que havia essa figura que faz a ponte espiritual do grupo, da tribo,
para a comunidade, que é popularmente conhecido como xamã ou, no nosso território nacional aqui, o pajé. Então havia essa figura que fazia essa ponte. O que me leva a refletir, isso na nossa sociedade humana, durante milhões de anos, não se sabe, né, a origem exata, mas se sabe que isso acontecia em todo o planeta, em todos os lugares, em todos os grupos, todas as comunidades, com algumas diferenças, mas se repetia. Havia essa pessoa que fazia a ponte, que aprendeu com o outro que veio antes dele, então havia uma tradição passada, e depois teria algum aprendiz, ou mais de um aprendiz, que daria continuidade àquela prática. Esse pajé, ou xamã, ou ponte espiritual, guia espiritual do grupo, ele não era necessariamente a pessoa mais importante do grupo. Era simplesmente uma função, porque você tinha o chefe da tribo, você tinha outras funções, o guerreiro, o caçador, e todos eles eram muito importantes. Cada um tinha sua função, cada um deles, se não cumprisse sua função, aquele grupo, aquela tribo não iria prosperar. Então vejam que, e esse futuro aprendiz de pajé, ele era identificado na comunidade. Pessoas que tinham determinadas características, em algum momento se tornariam aprendizes, iam se aproximar do pajé atual para dar continuidade, né, àquela tradição, àquela função dentro do grupo, que era muito importante. Trazendo para os nossos tempos atuais, me leva a acreditar e identificar, em muitos casos, que essa prática continua existindo. Essa inteligência do grupo continua produzindo os seus pajés ou essa pessoa que faz a ponte espiritual de grupos menores com o mundo espiritual. Entre aspas, porque por mundo espiritual nós podemos entender muitas coisas. Há muitas interpretações e há muitas muitas abordagens diferentes para isso. E em uma observação empírica, eu pude perceber que, principalmente no Brasil, que é um país muito religioso, nós estudamos muito sobre a Índia, que também é um país muito religioso. Eu costumo dizer que o Brasil é a Índia 2.0. Tem uma diversidade religiosa semelhante, tem essa questão da religiosidade, da fé muito acentuada. Temos muitas religiões no Brasil, e o Brasil é um país muito religioso. Que todos os grupos, familiares principalmente, que eu acho que a família é o que mais se assemelha a uma tribo. Você tem uma pessoa, ao menos eu geralmente consigo observar, uma pessoa que faz essa ponte. Às vezes não é uma pessoa da família, mas às vezes um amigo da família, porque essa tribo ela é comunitária. Alguém da comunidade. Muitas vezes, eu fui criado numa região do Brasil de colonização italiana, onde o catolicismo é muito forte. Então, muitas vezes eu percebo que é um padre, por exemplo. O padre da comunidade é o conselheiro da comunidade. Muitas vezes é o curandeiro da comunidade, porque no Brasil nós temos o catolicismo popular, então muitas vezes padres até que nem fazem mais parte da igreja oficialmente, né, a igreja do Vaticano, não estão mais vinculados, mas continuam atuando e atuam até o fim da vida, e as pessoas vão lá ver essa pessoa, vão lá ouvir essa pessoa, e às vezes a pessoa, além de conselhos, além de orações e conduzir rituais, né, a missa, ele também faz curas e assim por diante. Muitas vezes é alguma pessoa da própria família, com outras características. Uma pessoa meio mística, ou que muitas vezes até está envolta em torno de alguns fenômenos. Às vezes era uma criança meio estranha e acaba buscando em algum grupo, né, alguma instrução espiritual e assim por diante.
Eu consegui observar, para resumir a história, eu consegui observar na minha família, por exemplo, minha família paterna, principalmente, que tem alguma descendência indígena, talvez seja por isso, ali foi mais evidente de observar, que havia nitidamente, durante muito tempo, esse guia espiritual da tribo familiar, que era um tio meu que já veio a falecer e que ele fazia essa função de maneira bem evidente. Era uma pessoa envolta em fenômenos, realizava curas e outros rituais religiosos e etc. E eu notei que, em algum momento, foram se juntando ao redor dele alguns aprendizes, ou candidatos a aprendizes. E eu era uma dessas pessoas, dos sobrinhos, né? Então, sobrinhos, observando em retrospectiva, parecia nitidamente que eram os que talvez dessem continuidade a alguma coisa assim. E eu fui observando algumas coincidências. Esses aprendizes eram todos do mesmo signo, todos do mesmo decanato. Na minha interpretação, era como se a inteligência do grupo, da tribo, estivesse tentando fabricar o seu novo pajé. Porque muitas coincidências, todos em algum momento da vida se tornaram educadores, cada um em áreas diferentes, mas todos com as mesmas características, né? Todos foram coordenadores educacionais em algum momento. Então, observando de uma maneira simbólica, né? Parecia muito isso. Em algum momento, parece que dos candidatos, eu fui o que dei continuidade a esse caminho. Porém, de maneira muito diferente do meu falecido tio, por exemplo. Mais envolto em fenômenos, curas. Me parece que o meu caminho foi mais psicológico, mais filosófico, escritor, palestrante, assim por diante. O que me levou a refletir do porquê, né? Aconteceu tudo isso, mas por que diferente? Talvez por causa das necessidades. Talvez na época do meu tio fosse mais necessário alguém realizar curas fenomênicas. Hoje, com mais tecnologia, com o país com uma estrutura em saúde muito melhor do que 30 anos atrás, talvez as dores que os pajés da atualidade tenham mais necessidade de atuar sejam psicológicas. A era da depressão, a era de vários maus psicológicos, né, que a gente acaba encontrando na nossa sociedade. Ansiedade e assim por diante. Onde eu quero chegar com isso? Que essa inteligência do grupo, ela vai organizando a função de cada um nas tribos. E que possivelmente, se você que está assistindo seja a pessoa da sua tribo interessada nesse tipo de tema, é possível que você seja o pajé ou o candidato, um dos candidatos, né? Pode ser que acabe não dando continuidade, a futuro pajé de sua pequena tribo. Isso não significa que vai fazer rezas, orações e curas. Talvez sim. Mas talvez a maneira que faça isso seja diferente. Mas a questão é, a pessoa que faz, há nos grupos, às vezes mais de uma pessoa, claro, até porque os grupos interagem entre si, pessoas com características específicas que serão a ponte espiritual daquele grupo. Isso é natural. Isso existe desde eras imemoriais, que a gente não sabe precisar. Dizem que 2008 foi o ano onde a maior parte da humanidade deixou de estar nas áreas rurais para viver nas áreas urbanas. Então, a partir de 2008, nós passamos a viver em ambientes mais aglomerados de seres humanos, a maior parte da humanidade. Então, vejam que a gente vive em grandes tribos, mas essa inteligência coletiva continua atuando e continua se reorganizando. Essas são reflexões para a gente realizar observações, né? E também para a gente
se localizar dentro dessa realidade da sociedade que a gente vive. Será que nós somos a pessoa responsável por fazer essa ponte, seja para um grupo pequeno de pessoas ou não? Há essa inteligência coletiva que vai se reorganizando conforme a necessidade e conforme a nossa disponibilidade. Talvez nós não queiramos seguir esse caminho, então provavelmente outras pessoas irão surgir. Um conceito que eu já citei, então agora eu vou falar um pouquinho mais a respeito, é a sanga. No budismo, há o conceito das 3 joias que devem ser cultivadas e na qual nós devemos buscar refúgio, segundo os ensinamentos do Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha Gautama. O primeiro seria Buda, a mente iluminada. O segundo seria o Dharma, o ensinamento, o caminho da libertação. E o terceiro seria a Sangha. O que seria essa Sangha? Seria justamente um grupo de pessoas reunidas com o mesmo propósito, no sentido de caminho espiritual. Ou seja, a família espiritual. Nessa família espiritual, como eu disse lá no início, a gente começa idealizando, quando começa a frequentar um grupo, quem já frequentou um ou mais grupos, eu já frequentei mais de um, atualmente faço parte de um, no futuro não sabemos, né? Se estarei nesse, estarei em outro, estarei em nenhum. Durante boa parte da minha vida também o caminho foi solitário, né? Tem isso também, o caminho solitário, obviamente convivendo com outros grupos, não necessariamente espirituais. Mas a Sangha, ela produz alguns resultados, alguns efeitos interessantes da gente refletir junto. Quando você começa a frequentar um grupo, esse grupo tem o seu próprio progresso, seu próprio ritmo, suas próprias práticas, que esse grupo pode ser uma religião ou não. Embora muitos grupos que não se declaram religiosos, são religiosos, acabam com o tempo, isso academicamente falando, né? Com o tempo acabam adquirindo características de religião, porque há também aquela dicotomia de espiritualidade e religião, como se religião fosse uma coisa ruim, espiritualidade uma coisa boa, e as duas fossem completamente diferentes. Particularmente, acho uma grande falácia. Chamam de espiritualidade uma religiosidade mais eclética, que você faz o seu próprio caminho. Mas muitas vezes a gente sai de um padrão para entrar em outro. Então, culturalmente a gente sai de um padrão e entra em outro. Então, às vezes, acha que está se libertando de condicionamentos, mas só está criando alguns condicionamentos novos, e novas crenças e novos dogmas. Às vezes, um caminho que parece muito eclético e variado, muitas vezes, se analisado de maneira mais a fundo, a gente vai perceber que não é. Tem padrões bem definidos, só está mais enfeitado, do que a religião padrão organizada. Então, esse caminho espiritual, ele pode sim ser via uma religião tradicional, não tem problema nenhum nisso, elas estão aí desde sempre, existe motivo, razões, para elas existirem. E claro que tem seus problemas, e claro que há grupos, essa questão do grupo, Então, há grupos que a balança está em desequilíbrio entre problemas e benefícios, aí caberá a cada um de nós analisar, colocar as duas coisas na balança e perceber se os problemas são problemas inerentes ao convívio humano, ou se são problemas mais graves, Aí a gente toma as atitudes necessárias conforme o que a gente identificar. Mas o fato é que todo grupo terá problemas que eu digo de convívio, de
ruídos do caminho espiritual, de conflitos ideológicos, filosóficos. O debate de ideias ele é salutar, né? Mas depende também como que ele se desenvolve. Mas é comum, voltando, eu, por exemplo, frequentei vários grupos, a gente, quando começa a frequentar o primeiro, a gente vai ter uma decepção enorme. Porque no primeiro contato são tudo ideias muito bonitas, mas depois no convívio a gente vê assim que as pessoas não são daquele jeito o tempo todo. E nem nós somos. Quando eu digo as pessoas, eu estou nos incluindo, né? Nós não somos o tempo todo os nossos ideais. Nós não vivemos nesse nível ideal 24 horas. Nós temos nossas incoerências e que, na medida do possível, a gente pode trabalhar elas, mas elas estão aí. Então, esse convívio com a Sangha nos trará certamente muitas decepções, ao mesmo tempo nos trará muitos desafios positivos. Eu aprender a conviver, eu aprender a ouvir, aprender a ceder em muitos momentos, não no sentido de contrariei meus ideais, não nesse sentido, mas no sentido de que eu não sou o centro do universo e eu não estou sempre certo. Provavelmente eu não esteja quase nunca certo. Né? Todos nós somos incoerentes, todos nós somos só pessoas vivendo no mundo aí com as nossas limitações e capacidades. Né? A gente faz o que é possível com o que a gente tem disponível. Então esse desafio da Sangha vai nos fazer crescer dentro dessa questão de convívio e também, é claro, dentro de aprendizados espirituais, com a experiência das outras pessoas, com a prática espiritual das outras pessoas, com o que elas já leram, com o que elas já aprenderam com outros que vieram antes delas. Quando a gente recebe essa tradição, qualquer tradição verdadeiramente espiritual, isso vai nos enriquecer muito. Isso vai ser uma alavanca, né, que vai nos tirar de um local e vai nos elevar. Só que isso vai ter um preço. O preço são esses conflitos externos e internos que nós iremos nos deparar, com os quais nós iremos nos deparar. E ao mesmo tempo que a Sangha irá nos elevar em um primeiro momento, nos alavancar, em um segundo momento, a Sangha irá nivelar todos, né? Inconscientemente, é uma inteligência do grupo. O grupo se protege, o grupo se retroalimenta. Lembro que eu comentei do inconsciente coletivo, né? Então existe uma inteligência da matilha, do grupo, da alcateia, que vai agir sobre nós, enquanto nós fizermos parte. Vai nos elevar àquele nível, mas ao mesmo tempo, provavelmente, vai nos atrapalhar se nós quisermos ir além daquele nível. O que não precisa ser um problema se nós soubermos trabalhar com isso. Se nós aprendermos a lidar, a saber, a separar, a saber o que é do grupo e o que é meu. No grupo há muitas discussões, no grupo há muitas contribuições também, há muitos aprendizados, mas existe a minha prática individual. Em algum momento, como diz Blavatsky, eu tenho que aprender a calar os muitos e ouvir o um. Ouvir o instrutor interno. Focar na minha prática e não ficar tão envolvido naqueles burburinhos, né, e conflitos que são coisas da mente e de cada um. Algo que é importante também, muitas vezes nós iremos conhecer pessoas que darão uma grande contribuição espiritual ou filosófica para nós, e ao mesmo tempo nós iremos perceber as incoerências dela.
E isso vai nos decepcionar, né? Um princípio que Rada Brunet, que foi presidente da Sociedade Teosófica há muito tempo, ela trazia é que quando nós conhecemos alguém, é como se nós olhássemos para uma pintura incompleta dessa pessoa. Então ela ainda está incompleta. Mas a aspiração espiritual dela, a prática espiritual dela, os ideais filosóficos dela, é o que ela tem de melhor. É o aroma, é o perfume daquela flor ali que está brotando ainda, que ainda não desabrochou completamente. Então nós temos que aprender a separar, quando possível, claro, que há situações extremas que isso não cabe, onde isso não cabe, mas nós temos que aprender a separar o que a pessoa tem de melhor, a essência espiritual dela, o que ela pode contribuir com o nosso caminho, desses ruídos. Isso não significa relativizar, isso significa reconhecer que todos somos humanos, com os nossos ruídos, e que a gente não deve focar nisso. Claro, devemos resolver isso. Há estudos acadêmicos que dizem que grupos espirituais e religiosos que vêm a ter uma longa sobrevivência ao longo do tempo são justamente aqueles que desenvolvem uma postura autocrítica. Ou seja, que observam seus próprios problemas, apontam seus próprios problemas e tentam se reinventar, tentam corrigir, tentam trabalhar eles. Então eu não estou dizendo aqui para não tapar o sol com a peneira, varrer os problemas para baixo do tapete, não estou dizendo isso, né? Eles devem vir à tona e o grupo e os indivíduos devem discuti-los e trabalhá-los. Isso é necessário para a sobrevivência do próprio grupo. Mas que o grupo não se torne inimigos, né? Inimigos irreparáveis por questões filosóficas, não cair no dogmatismo, né? No fanatismo religioso e etc. Bom, segundo o budismo e outras tradições religiosas e espirituais, como a teosofia, de fato, não há ser humano completamente separado um do outro. O próprio princípio espiritual, que muitos chamam de espírito, ou o grande espírito, como algumas tradições anímicas, ou Atma, como dizem algumas tradições do Oriente e a literatura teosófica, ele seria o mesmo para todos, ou seja, todos estamos conectados. É como se esse espírito ele fosse um espírito que anima todo mundo. E não vários espíritos, um para cada um. Esse espírito projeta as almas, que seriam uma espécie de individualidade temporária ou aparente. Para o budismo, a nossa manifestação, ela é totalmente transitória. Porque a personalidade que eu sou hoje já é diferente da que eu serei amanhã, porque não é o mesmo homem que acorda hoje e vai acordar amanhã, porque nós já nos modificamos. Não há nada permanente por nenhum instante, né? Estamos sempre nos modificando. Então ele diz que essa nossa personalidade, ela não existe, ela é aparente. Essa individualidade, ela não é real. Ela é real somente temporariamente, né? Transitoriamente. Então, nesse princípio espiritual eterno, que seria a nossa essência, essa fonte, essa chispa divina, seria a mesma para todos. Isso pode ser interpretado de diversas maneiras, e de fato o é, e nas diversas tradições religiosas e espirituais e filosóficas. Mas, pensando nesse conceito, uma chave de interpretação que eu recebi certa vez de um outro colega de jornada é que, se nós queremos identificar
o que de fato é espiritual em nós sempre está relacionado ao coletivo. Ou seja, o que os teosofistas chamam de intuição, que seria essa inteligência espiritual, de fato, verdadeira, e não confundir com emoções e pensamentos e outras instruções que transitam na nossa psique, no nosso mundo interno. A chave para diferenciar qual que é verdadeira, qual que não é, qual que é verdadeiramente espiritual e qual que não é que a verdadeiramente espiritual sempre está relacionada ao grupo, ao coletivo e não ao indivíduo. Tudo que está relacionado ao indivíduo, ao eu, ao meu, eu quero, eu preciso, egoísmo, seria fruto da personalidade, do nosso eu inferior, como dizem. Enquanto tudo que estiver relacionado ao coletivo, ao altruísmo, à fraternidade, à irmandade, à doação, bem ao próximo, ao todo, seria de fato espiritual. Isso não significa que não tenhamos que cuidar de nós mesmos, né? Precisamos, porque também seria uma quebra, segundo alguns praticantes do budismo, seria uma quebra do voto de não violência, de ahimsa, se nós não cuidarmos de nós mesmos, do nosso corpo e assim por diante. Eu preciso estar bem para poder fazer alguma coisa no mundo, né? Então eu tenho que cuidar da minha saúde física, mental, emocional, espiritual, para poder agir no mundo da melhor maneira possível. Para finalizar, eu trago uma reflexão. Muitos indagam sobre a verdadeira face de Deus. Qual seria a verdadeira face de Deus, né? Muitos esperam por isso a revelação, ver Deus. Segundo o que eu já estudei, já refleti, me parece que essa face não existe, né? Porque essa coisa que é comum, esse grande espírito, que pode ser interpretado de diversas maneiras, não seria exatamente um ser, seria, como diz Blavatsky, mais um não ser, né? Seria todos nós, é um coletivo. Então, talvez não seja possível ver a face de Deus. Mas é possível ver a face do outro. E se de fato somos todos um só ser, se o outro também sou eu e todos fazemos parte desse coletivo, não há diferença entre a face de Deus e a face do outro. Então eu devo aprender a olhar o outro com empatia, com amorosidade, com compaixão. E talvez ali esteja o mais próximo da divindade que eu posso ter acesso nesse mundo. Agradeço a audiência de todos e até nosso próximo encontro.